o Senhor diz: eu vou engrandecer o seu nome. Então Abraão, que era um simples pastor de ovelha, uma pessoa que estava ali em Ur dos Caldeus, estava ali, mas a sua esposa Sara não estava esperando muita coisa da sua vida. De repente Deus o tira de lá e começa um processo para fazer a vida de Abraão uma grandiosidade nas suas mãos. Pastor, mas será que todos vão ser assim? Sim. O chamado do Senhor é para todos nós. Talvez você não vai influenciar uma nação toda, mas você vai influenciar os moradores da sua rua. Qual é o legado? Hoje se fala muito quando morre: porque fulano deixou um legado, fulano deixou um legado. Qual o legado espiritual que nós vamos deixar? O que vão falar de nós quando nós não estivermos mais aqui? O que vai ficar? Deus engrandeceu o nome de Abraão. Ele se tornou uma figura histórica e espiritual. Mas Abraão começou lá bem pequenininho. Em primeiro lugar, ouvindo o chamado de Deus para a sua vida. E aí ele se torna uma fonte de bênção, não apenas para ele, mas para os outros também. Uma fonte de bênção. Essa semana eu fui fazer uma visita no hospital, e é impossível você estar orando aqui para a pessoa qual convidou para que eu fizesse a visita, então eu estava ministrando na vida daquela irmãzinha ali que estava numa situação muito complicada, mas aí os outros lá levantam os ouvidos e começam a ouvir a oração, e aí a gente olha, a pessoa está assim, como diz: vem orar por mim também. E aí eu tive que orar, eu orei por todos ali naquela área. Por quê, irmãos? Porque o Senhor nos chamou para sermos essa fonte de bênção, para extravasar, para ir além. Às vezes nós não temos consciência desse poder, dessa unção, dessa graça que está sobre as nossas vidas. E quando eu disse que nós não precisamos ter medo do inimigo, porque a promessa de Deus para a vida de Abraão foi a seguinte: Abraão, aqueles que te abençoarem serão abençoados, mas quem te amaldiçoar vai ser o que, irmãos? Amaldiçoado. Deus falou: olha, quem se levantar contra você não está se levantando contra a sua pessoa, mas vai estar se levantando contra mim. Os que te abençoarem serão abençoados. Nós não precisamos ficar nos vangloriando, dizendo: como muitos aí, eu digo, não fala isso não. Não, deixa aquela pessoa com Deus, com o Senhor. Quem trata é o Senhor. Às vezes, em alguns momentos, Deus pode permitir, como permitiu com Davi, Davi passando lá no momento de beleza, no momento muito difícil da vida dele. Aí levantou um homem lá e começou a jogar pedra em Davi, xingando Davi, dizendo seu cruel e falando coisas horríveis a respeito de Davi. E aí um dos servos de Davi, um dos soldados de Davi, diz assim: deixe que eu vá lá e corte o pescoço dele. Aí Davi falou: não, deixa ele amaldiçoar. Quem sabe eu não estou precisando. Quem sabe eu estou precisando de ouvir isso aí. Porque Davi entendeu que era um processo de Deus na sua vida. Portanto, nós não precisamos temer o inimigo, nós não precisamos nos preocupar com o que o inimigo está tramando contra as nossas vidas, porque a promessa do Senhor para as nossas vidas é: aquele que te abençoou,
aquele que te amaldiçoa, amaldiçoado será. Deus se coloca ao lado de Abraão. Diga comigo, o Senhor. Diga, o Senhor, Ele está ao meu lado. Deus se coloca ao lado de Abraão. Deus não deixa Abraão sozinho. Deus não chama Abraão e deixa Abraão à mercê da sorte. Deus não nos chama para a gente correr no deserto. Deus não nos chama para a gente desanimar e dizer: eu estou desanimado, não tem ninguém que me ajuda, não tem ninguém que me sustenta. Não, Ele constantemente, Ele está dizendo: eu sou o teu braço forte, eu te sustento, não temas, porque eu sou contigo. É o que aconteceu com Josué. Josué estava vivendo um momento triste, um momento onde Moisés tinha morrido, e o Senhor disse: Josué, toma este povo, atravessa o Jordão, vai rumo à terra da promessa. E assim como eu fui com Moisés, o meu servo, eu vou ser com você. E hoje a palavra do Senhor está dizendo: assim como eu fui com Abraão, eu vou ser com você também. Eu serei contigo, eu não te deixarei só. Eu engrandecerei o teu nome, eu farei com que você seja uma bênção. E aí a palavra do Senhor ainda diz mais: glória, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso estava falando que viria da descendência de Abraão alguém que traria a salvação a toda a humanidade. Deus não nos chama por acaso. Deus tem um plano na nossa vida. Agora, nós não podemos abortar o plano do Senhor. Porque quando nós permitimos isso, sempre virão consequências. Não que o Senhor vai mudar essas consequências, é que a gente mesmo acaba procurando. Qualquer celular, ele foi chamado, ou ele foi feito com um propósito. Se ele não funciona mais, ele está perdendo o seu propósito, ele está perdendo o motivo pelo qual ele foi criado. E eu quero que você faça uma pergunta para você, que nós façamos uma pergunta nessa noite: para que eu fui criado? O porquê que eu fui criado? Como o Senhor me chamou? E nessa caminhada, o que eu tenho feito de tudo isso? E a palavra de Deus nos fala dessas promessas na vida de Abraão, como foi na nossa vida também. Mas como eu disse que a gente pode retardar o plano de Deus, a gente pode abortar o plano de Deus, como Sansão. Sansão, ele foi chamado, e Deus falou: olha, Sansão, olha, Sansão vai libertar o meu povo da mão dos midianitas. E aí a palavra de Deus diz que Sansão, ele não cuidou do seu projeto, do plano o qual Deus tinha para a sua vida. E no final, ele destruiu muitos ali, quando ele joga aquele templo no chão, na cabeça de todos aqueles que ali estavam e zombavam do Senhor. Mas Deus teria algo muito maior para a vida dele. Ele foi criado com um projeto muito maior. E quando nós falamos que Abraão é uma pessoa para a qual nós podemos olhar para imitar como pai na fé, na sua obediência, na sua jornada, é que quando Deus o chama, o versículo de número 4 diz assim: partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe ordenara. Ele partiu, ele foi. Hoje nós estamos ouvindo a palavra do Senhor. Como que nós vamos receber essa palavra? A Bíblia diz que Abraão, assim como o Senhor lhe ordenou, ele dá uma resposta imediata.
E ele não tinha um conhecimento de Deus, talvez como nós temos hoje. Qualquer pessoa que hoje entrasse aqui saberia mais ou menos do que nós estamos falando, que nós habitamos em uma nação onde se fala de Deus constantemente. Mas nos tempos de Abraão não era assim. Deus estava exatamente chamando um homem para formar uma nação, para que essa nação fosse um espelho, uma referência da pessoa de Deus. Por isso Deus chama Abraão. Eu vou fazer de você uma grande nação, porque até então não tinha nenhuma nação onde o Senhor era o Senhor dessa nação. Ele serviu a outros deuses. Aí Deus chama Abraão e fala assim: eu vou fazer um povo, que é um povo escolhido, um povo peculiar, um povo que me conhece, que é o povo de Israel. O Israel hoje está aí. Foi esse povo descendente de Abraão. Um povo monoteísta, um povo onde Deus, Ele é o único, Ele é o Senhor. Então, quando Deus chama Abraão, Ele dá uma resposta imediata, obediência imediata, sem questionar, sem hesitar. A Bíblia diz que ele sai, ele vai em direção àquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Eu te pergunto, você teria coragem? Nós teríamos coragem. Quantas vezes Deus nos pede alguma coisa, a gente não tem coragem de arriscar? Não adianta, queridos, nós ouvimos, mas a gente nunca está a fim de ultrapassar esse limite, de ultrapassar a mesmice, as coisas do dia a dia. Não, o Senhor está nos chamando para uma vida de fé, uma vida em ação, não uma fé de teoria, porque de teoria nós estamos cheios, a gente ouve demais, é uma verdade, todo lugar nós estamos ouvindo, isso é teoria. Recebemos. O que nós temos colocado em prática? A Bíblia diz que a fé de Abraão o impulsionou a agir. Ele teve uma ação. Imediatamente, ele deixa a sua família, deixa a sua cidade, deixa a casa dos seus pais e ele começa a peregrinação. Ele começa a caminhar diante do Senhor. Não adianta uma fé teórica, não adianta ter tantas teorias. O que nós precisamos é de uma prática, uma fé prática, uma fé que nos impulsiona a agir, uma fé que nos leva a fazer algo novo, não importa em qual área. Talvez seja na sua vida profissional, talvez seja na sua vida familiar, na sua vida espiritual, em todas as áreas. O Senhor está nos chamando para ter uma fé em ação, algo que realmente nos leva a algo novo, algo diferente da parte de Deus para a nossa vida. Mas muitas vezes, quando nós somos chamados para sairmos da nossa zona de conforto, nós não estamos afim. Nós começamos a calcular as dificuldades. E às vezes esses cálculos, eles nos tornam engessados e nós começamos a pensar, mas deixar tudo para trás. E os meus amigos? E meu marido? E os meus filhos? E o meu emprego? Mas quando Deus chama Abraão, ele deixa tudo para trás. Por quê? Porque ele viu no Senhor um porto seguro, um lugar de confiança, um lugar de resposta, um lugar onde nós não precisamos de ter dúvida de nos lançar, um caminho que nos leva a
palavra do Senhor que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração aquilo que Deus tem preparado para você. Um lugar onde não precisamos ter dúvida, desconfiança. É um lugar onde nós podemos ir com segurança. É o único lugar que o homem, que nós podemos encontrar a segurança, é no chamado do Senhor, é seguir os passos de Jesus, é ir em direção àquilo que Deus nos prometeu, aquilo que Deus tem para a nossa vida. E quando nós obedecemos o chamado de Deus, é o primeiro passo para experimentar as promessas do Senhor. A Bíblia tem mais de 12.000 promessas. Divide aí por 365 dias do ano. Você vai ver quantas promessas você pode usufruir todos os dias. Mas será que nós estamos usufruindo das promessas de Deus? Quais são as promessas de Deus? Pensa em uma promessa de Deus. Você consegue falar pelo menos uma promessa? Vida abundante, onde pisar a planta dos teus pés eu te dou propósito, tudo que você colocar nas mãos eu vou prosperar, abençoarei a tua casa, a tua família, a sua vida, a sua saúde, um monte de promessas. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, eu sou o teu socorro, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. São promessas, promessas, promessas. Mas por que nós não estamos vivendo as promessas? Porque o primeiro passo para viver as promessas é obediência ao chamado do Senhor, à vontade de Deus. Deus te prometeu ser próspero, sim ou não? Qual é a promessa de Deus? Que nós seremos prósperos, amém? Onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as mãos, o Senhor vai abençoar. É uma promessa, mas não adianta você ficar em casa. Coloque a mão na massa. Deixe as coisas acontecerem. Vai ter dificuldade, vai. Algumas coisas vão se perder pelo caminho. Talvez você vai ter que abrir mão de algumas pessoas, abrir mão de algumas coisas que você levou, que Deus falou para você não levar, e você levou, como Abraão, né, que levou Ló consigo, e depois ele teve que abrir mão de Ló. Não deu para continuar, porque a promessa de Deus era na vida dele. Deus tinha um plano para a vida dele. Mas nós só vamos conseguir experimentar as promessas do Senhor quando nós obedecemos o seu chamado. Eu não sei o que Deus tem para a sua vida. Talvez você mesmo não tenha conhecimento. Talvez nós achamos que é isso aqui mesmo. E aí nós começamos a viver essa vida comum, essa vida natural, mas o Senhor, Ele tem um chamado, e nesse chamado é para vivermos coisas sobrenaturais da parte de Deus para a nossa vida. E Abraão, ele viveu isso. Ele viu coisas extraordinárias, coisas tremendas. Ele viu o Senhor face a face. Ele experimentou tanto do porvir, daquilo que ainda viria, como no presente momento, de ver a bênção do Senhor, de ver Deus ferindo reis por sua causa, de ver Deus pelejando as suas batalhas, de ver Deus fazendo com que outros reis viessem e se dobrassem diante de Abraão, não porque ele queria, né, que os outros fossem humilhados, não, é porque o Senhor é com ele. E quando o Senhor é conosco, é Ele que peleja as nossas batalhas.
Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, às vezes a gente está querendo mudar alguma coisa, mas ninguém muda ninguém. Ninguém pode fazer nada contra ninguém. O único que pode é o Senhor. O homem muitas vezes tenta, e às vezes até vai em direção àquela pessoa, mas tudo acontece se for da permissão do Senhor. Então nesta noite nós precisamos saber que Abraão recebeu muitas promessas da parte de Deus, e todas essas promessas se cumpriram na vida de Abraão, porque Abraão deu um passo. Abraão foi em direção àquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Você acha que Deus tem promessas para você? O que você está disposto a fazer para que as promessas de Deus cumpram na sua vida? Quais os passos você quer dar a partir de hoje? Qual a direção? O que você precisa deixar para trás? Quais as mudanças que o Senhor está te mostrando, que está requerendo que você faça para que você entre no propósito? Porque palavras nós temos muitas, mas há um momento onde nós precisamos de sair da profecia e entrar no momento do cumprimento da palavra. Permitir que Deus cumpra a palavra na nossa vida e que a gente comece a viver o melhor desta terra, como diz o profeta Isaías: se quiseres, diz o Senhor, e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O que é o melhor dessa terra? São as promessas do Senhor, são as bênçãos do Senhor, é tudo aquilo que Ele tem nos prometido e que nós podemos viver no nosso dia a dia. Diga comigo assim: eu tenho um chamado, e nesse chamado há muitas promessas, mas eu preciso obedecer e caminhar para ver as promessas do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quantos querem as promessas do Senhor? Quantos querem ver o cumprimento da promessa do Senhor? Quantos creem que essas promessas é para você? Fique de pé em nome de Jesus, que nós vamos orar e dizer para o Senhor: para Deus, cumpra em mim as tuas promessas. Cumpra em mim, Senhor, as tuas promessas. Faça, Senhor, na minha vida muito além do que eu tenho pedido, muito além do que eu tenho pensado, muito além, ó Deus, daquilo que eu tenho almejado no meu coração. Faça na minha vida. Eu imagino Abraão, nas suas experiências, na sua caminhada com Deus, que alegria, que satisfação, porque ele não retrocedeu, ele não voltou atrás, mas ele permaneceu. O Senhor, Deus de aliança, Deus de promessas. Conseguimos cantar? Aleluias. Feche os seus olhos. Coloque aí, sempre os teus olhos. Em nome de Jesus, eu aplaudo o Senhor, amém? Deus de aliança.